Bem-vindo ao IDIcast. Hoje nós estamos aqui recebendo o Dr. Rodrigo Caseca. Ele é otorrinolaringologista, especialista em rinoplastia de Balneário Camboriú, e ele vai responder várias perguntas dos seus pacientes e também seguidores do Instagram. Doutor, acho que a primeira pergunta que eu quero trazer para você, por que otorrino? Bom, Débora, otorrinolaringologia, então, né, a especialidade que cuida de ouvido, nariz e garganta, é uma especialidade bastante ampla. E eu sempre gostei, desde a época da faculdade, de cirurgia. Eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada com a cirurgia. E nesse meio tempo, você vai passando por várias matérias, tem matérias cirúrgicas mais intensas, matérias mais tranquilas, e você vai depois pensando o que você quer para a sua vida. Então, eu consegui gostar bastante da otorrinolaringologia por essa questão. É uma especialidade médica que tem a parte cirúrgica, tem a parte clínica também, né? Você não precisa estar aquele tempo todo em plantão, aquele tempo todo operando, você tem momentos que você pode estar clinicando. Mas, nesse meio tempo, veio a questão da cirurgia estética, né? A cirurgia estética facial, a rinoplastia. Não faço só a rinoplastia, faço blefaroplastia, autoplastia, toda essa parte cirúrgica facial. E isso foi me chamando a atenção com o tempo. Cogitei, né, em alguns momentos, acabar mudando para uma área cirúrgica um pouco mais ampla, mas falei, não, vou concentrar as minhas atenções aqui na cirurgia facial, vou fazer bem o nariz, vou fazer bem uma orelha, vou fazer bem uma pálpebra, que eu acho que você acaba se dedicando mais àquela área e fica melhor naquilo ali. Muito bom. Acho que até, se o doutor quiser trazer também uma paletinha sobre a rinoplastia, o porquê daí que você quis também estar ali dentro. O doutor até falou, né? Eu quase saí. Por quê? Talvez trazer por que você quase foi para um lado e depois Então, quando veio você para o pensa outro. na parte cirúrgica, você acaba pensando assim numa questão mais ampla. Vou abordar outros tipos de cirurgia, vou fazer uma cirurgia corporal, alguma coisa assim. Mas não, como eu sempre gostei do ouvido, do nariz, da garganta, eu falei, eu vou ficar nessa área, que é essa área que onde eu acabo me garantindo um pouco mais. Então, você se debruça sobre aqueles estudos. A parte de anatomia facial é uma anatomia bastante rica, bastante vascularização, bastante vaso sanguíneo, bastante inervação, bastante camadas. Então, a gente acaba focando um pouquinho mais nisso daí. E eu acho que foi o caminho certo, onde eu estou feliz fazendo. E você é que nem mãe, assim, que tem os filhos favoritos, por exemplo, o que você mais gosta de fazer? Tem um preferido? Rinoplastia. Rinoplastia? Rinoplastia é o É o meu xodózinho. filho favorito. É o que eu mais gosto de fazer. Eu faço ainda otorrino geral, né? Então eu faço toda a parte de cirurgia otorrinolaringológica geral, amígdala, faço a parte funcional, septoplastia, mas a menina dos meus olhos aí é a rinoplastia. Eu acho que quando você começa a estudar um pouco mais esse tema, você acaba indo para vários caminhos que vão te fascinando, e então é ali mas eu gosto de tudo um pouquinho. Para mim, rinoplastia é uma das cirurgias mais difíceis. A curva de aprendizado dela é muito, muito longa, né? Então, algumas técnicas cirúrgicas são mais simples. A rinoplastia você precisa de muitos anos, de muita prática, para você começar a ter bons resultados excelentes. E você tem que fazer resultados excelentes, porque o paciente que te procura é muito exigente. Então, você tem que entregar um material realmente um resultado de muita qualidade. Então, por isso que a curva de aprendizado acaba sendo um pouquinho mais longa, sempre investindo bastante em curso, bastante em mentoria, bastante em aperfeiçoamento, para conseguir entregar sempre o melhor para o paciente. Então vamos às perguntas de rinoplastia. Vamos começar com esse tema. Certo. Primeira Temos pergunta. outros temas também, e a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, né? Isso mesmo, vamos entrar, Perfeito. vamos falar de todos os seus filhos. Todos os meus filhos. Mas começamos pelo... Rinoplastia, Vamos doutor. lá. Quais são as principais motivações que levam alguém a buscar rinoplastia? Bom, eu acredito que a principal motivação que leva um paciente a procurar uma cirurgia estética do nariz, né? Vale a pena a gente só desmembrar aqui um pouquinho e falar, então, existe
a cirurgia funcional do nariz, aquela cirurgia que vai te entregar um melhor funcionamento do nariz, para você respirar melhor. E existe a cirurgia estética do nariz, né? Então, a rinoplastia é uma cirurgia estética do nariz e a gente consegue corrigir imperfeições. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, o que leva uma pessoa a buscar uma cirurgia de rinoplastia é algum incômodo, alguma alteração visual no seu nariz que ela não está satisfeita. E hoje em dia a gente entra muito nessa questão de foto, né? Foto para o Instagram, foto para redes sociais, fotos para arquivo pessoal. Hoje em dia todo mundo já tem um celular praticamente na mão o tempo todo. E a gente faz muita foto. E a gente começa a se analisar, né? Tanto na época de pandemia, as pessoas ficaram mais em casa e começaram a se observar mais, começaram a se olhar mais no espelho, né? Isso já é uma tendência. Então, acho que uma insatisfação com alguma questão anatômica do seu nariz, com alguma questão estética mesmo, acaba levando a pessoa a buscar isso. E aí a gente tem várias possibilidades, né? Ah, não gosto do meu dorso, acho essa região tem um ossinho, né, que me incomoda, minha ponta é caída, minha ponta é triste, como muita gente fala. Quando eu sorrio, minha ponta cai. Então, a minha base nasal é larga. Então, são várias as alterações, meu nariz é torto, né? Então, isso tudo acaba levando o paciente a procurar a rinoplastia. A gente está ali no consultório para sentar, para conversar com esse paciente, para tentar entender essas queixas e tentar ajudar da melhor forma possível. Fazer a pergunta que não deve calar, que eu acho que tem que estar no teu Instagram. Seu nariz, doutor, foi você que fez ou foi Deus? Foram os meus pais. Deus e os meus pais. O meu nariz é natural. Muita gente me pergunta isso, tá? Mas o meu nariz é meu mesmo. Quer dizer, não que quando a gente entrega o nariz para o paciente não seja dele, né? Mas é natural. E nunca teve nenhuma situação até de saúde para você se preocupar? Sempre teve todo, além, né, do visual, né? Além da estética também, nunca teve nenhum tipo de problema para você se preocupar com o seu nariz? Não, meu nariz funcionalmente está funcionando direitinho. Só tem um pouquinho de uma rinite, a gente acaba tratando. Rinite é uma inflamação crônica da mucosa do nariz, então ela requer um tratamento contínuo. A gente sempre tem que estar usando medicação, cuidando com algumas questões de... Né, até entrando agora um pouco na otorrino geral, questão com ácaro, questão com algum pelo de algum animal. Então, só essa é a questão do nariz. Tem outros probleminhas, mas de estética nasal não tenho, não. Problemas mais comuns, né? Que não tem que se preocupar tanto. É. E eu vou te fazer a segunda pergunta, então. Como que a rinoplastia pode impactar não apenas a estética, mas também a saúde respiratória? Tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. É o que a gente estava conversando anteriormente, né? Então, a rinoplastia, ela basicamente é a cirurgia estética do nariz, mas ela vai muito além disso. Quando a gente pensa numa cirurgia nasal, a gente vai aliar, como otorrinolaringologista, a parte funcional com a parte estética. Então, a gente vai trazer uma melhora da respiração para esse paciente, né, caso ele tenha uma queixa de obstrução nasal, e vai também associar isso, claro, à parte estética, as queixas principais do paciente, aí, o que está afligindo esse paciente, o que está deixando esse paciente com necessidade de mudar alguma coisa no seu nariz. Então, acredito que seja mais ou menos isso. A gente consegue melhorar a parte funcional, então respirar melhor, isso traz qualidade de vida para o paciente, e também a gente traz a parte estética. Doutor, quais são os principais mitos e verdades sobre a rinoplastia que você gostaria de falar um pouquinho para a gente hoje? Eu acredito que o principal mito é que nariz vai ficar sempre tudo igual. Então, existe uma forminha para nariz. Hoje em dia a gente tem... Antigamente a gente tinha, claro, a rinoplastia vem de uma evolução, né? Nos últimos 20 anos a gente evoluiu muito em termos de técnica cirúrgica de rinoplastia, a gente tem técnicas muito mais avançadas e eu acho que a grande questão é individualização. Então, assim, hoje em dia não existe mais, eu faço técnica X, ponto, só faço aquela técnica. Não, hoje em dia a gente precisa dominar as várias técnicas para a gente poder entregar um melhor para o paciente. Por exemplo, temos a paciente Débora aqui na minha frente. A Débora tem um tipo de pele, a Débora tem um tipo de queixa, a Débora tem uma pele que é mais leve do que a pele de outro tipo de paciente, uma pele mais fina, e aí a gente vai empregando a melhor técnica possível
para você. Então, acho que um grande mito é nariz vai... eu fiz nariz, vou ficar sempre com aquele narizinho arrebitado, fininho. Não, isso é uma possibilidade. Você quer o nariz assim? A gente pode deixar o seu nariz assim, a gente consegue deixar, mas não necessariamente é uma verdade. E o processo de recuperação? Se eu decidir fazer com o doutor a rinoplastia, quais são os principais cuidados necessários que você recomenda, doutor? Bom, então a gente entra aí numa série de cuidados pós-operatórios, né? Então, é uma cirurgia que você tem que tomar alguns cuidados. O principal deles, não tomar sol. Então, o sol é extremamente ruim para cicatrização, né? Então, a gente não pode aí pegar por pelo menos uns 2 meses, mais ou menos, não pegar sol. Não usar óculos. Então, por exemplo, um paciente como você, que usa óculos, ou eu também uso óculos. Então, a gente usa lente de contato, vai lá no oftalmo, tenta fazer uma adaptação, não consegue, não dá o grau, não consegue, não consigo me adaptar. A gente usa o próprio, até trouxe aqui, eu vou mostrar para vocês. A gente tem um gessinho que a gente coloca no nariz para ajudar na cicatrização. Então, a gente pode colocar o óculos apoiado em cima dele, tá? Então, a gente só não pode apoiar o óculos realmente diretamente. O nariz, ele é em várias camadas, então a gente vai descolando essas camadas durante a cirurgia. Então essas camadas vão inchando no pós-operatório, né? Imagina que a gente tem aí mais ou menos umas 7 camadas, essas 7 camadas vão entrando água, depois essa água vai absorvendo aos poucos, isso vai juntando depois. Então esse processo é um processo um pouquinho mais lento, então para resultado final de 6 meses a 1 ano. Tá? Então voltando à tua pergunta, o pós-operatório é um pouquinho mais lento, a gente tem que esperar esses cuidados de 6 meses a 1 ano, mas basicamente você vai usar gelo no pós-operatório para reduzir um pouquinho o edema. Alguns pacientes a gente faz fratura dessa região ao lado do nariz para diminuir um pouquinho a base nasal, então fica um pouquinho roxo, então às vezes uma pomadinha, um pouquinho de gelo também ajuda. Então esses seriam os principais cuidados pós-operatórios. E cuidados estéticos, eu acho que muita gente tem a dúvida, né? Porque beleza, vamos esperar os 6 meses para ter o nariz do jeito perfeito, que eu imaginava. 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Mas quando que eu posso sair para balada? Quando que eu posso sair para rua e eu não estou mais com nenhuma manchinha, não estou roxa? Qual que é o período mais ou menos? O roxinho, mais ou menos umas 2 semanas, vai depender de cada pele do paciente. A primeira semana é uma semaninha de mais cuidado, então é uma semana que a gente pede para o paciente ficar em casa. Eu brinco que é um sábado chuvoso em casa, no frio, no Netflix. Então, você vai ficar em casa, assistir uma televisão, ir no banheiro, comer alguma coisinha, mas nada de fazer grandes movimentos, não fazer nenhuma atividade física. Outra questão importante é não vai fazer atividade física aí pelo menos 30 dias depois da cirurgia. Paciente que, hoje em dia, a gente tem muita gente que faz luta, né? Então, paciente que faz luta aí tem que esperar um pouquinho mais de tempo, talvez uns 2 meses, cuidar para não levar um nocautezinho aí, não jogar bola também, nenhuma atividade de contato, que aí pode acabar alterando aquilo que a gente fez ali, né? Ficamos horas ali trabalhando. Mas basicamente é isso. Perfeito. E eu me perdi. Acabou? Acabou. Agora eu vou te perguntar sobre insatisfação. Fiz uma rinoplastia com o vizinho que cobrou mais barato e eu estou super insatisfeita. Tem como resolver? Depende. Aí eu vou dizer depende. Cada caso é um caso. Então a gente tem N situações, N possibilidades. Até o nariz que nunca foi operado, a gente tem N possibilidades aí. Mas na maioria dos casos a gente consegue corrigir. Claro que existem alterações ou defeitos, irregularidades mais importantes, outras mais leves, mas a gente consegue ir trabalhando. Acredito que tudo vai depender de uma análise, a gente sentar, conversar, o paciente me dá as expectativas, então eu não gosto disso, 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 e eu falar, olha, isso a gente consegue arrumar, isso a gente não consegue. A gente tem pego alguns pacientes, tem chego para a gente alguns pacientes que realmente têm algumas queixas de já terem operado, não são satisfeitos, e a gente vai falando, olha, isso eu consigo melhorar. Isso, infelizmente, a gente não consegue melhorar. Mas não é porque fez com o vizinho, com fulano, com ciclano, é porque todo procedimento cirúrgico, ele a gente não tem como precisar muito o resultado. A gente tem um acompanhamento, a gente tem um número de pacientes que a gente faz, a gente mais ou menos sabe o que esperar. Mas aí a gente depende de cicatrização, de cuidados do próprio paciente, de N fatores que vão contribuindo para isso aí.
Então, você teria uma história para contar pra gente de alguém que chegou triste, insatisfeita e teve uma reversão, uma mudança após conversar com o doutor, conhecer o teu trabalho? Ou alguém que chegou, né, com um nariz que não estava feliz, se não foi nenhuma se não foi nenhum caso insatisfatório? Não, a gente tem, com certeza. A gente Tem. trabalha Ah, muito então. com... Então, deixa eu refazer a pergunta. Daí a gente corta bonitinho. Então, vamos pra fofoca. Tem algum caso bom aí, doutor, pra contar de alguém que chegou insatisfeita e que teve essa mudança vindo fazer uma cirurgia com você? Sim, a gente tem. Eu espero que todos os meus pacientes eles estejam felizes com o resultado, né? Como a gente consegue entregar essa mudança para o paciente. Claro que tem pacientes que vêm com dores maiores, né? Então a gente tem alguns pacientes que chegam assim, tem uma pequena alteração, às vezes você fala, poxa, mas não precisava fazer um procedimento para isso. Mas o paciente traz aquela dor, ele tem aquela necessidade de estar melhorando ou mudando de alguma forma isso. Então, assim, são algumas histórias. A gente tem um tempo aí de rinoplastia, mas temos os pacientes que conseguiram ter essa mudança, sim. Que bom. E tem algum caso hoje, se o doutor fosse trazer, por exemplo, um caso assim, que mais te comoveu? Que mais te chamou a atenção? Teria de algum paciente? Não precisa trazer nome, mas algum caso assim que faz hoje você lembrar, inclusive, do quanto é importante estar na sua profissão. A gente tem alguns casos, né? Tem uma menina jovem, já faz uns 3 ou 4 anos esse caso, que ela era nova, acho que ela hoje deve ter os seus 20 e alguma coisa, 21, 22. E a adolescência dela foi em casa. Ela não tinha vontade de ir nas festinhas, não tinha vontade de sair, não tinha vontade de ir nas atividades da escola. Ela basicamente ia para a escola e voltava para casa, porque ela não estava satisfeita com aquela questão do nariz. A gente vê uma pessoa tão jovem já carregando essa bagagem toda, né? Então acho que isso realmente esse caso foi um que marcou bastante. Todos eles a gente acaba se envolvendo um pouco e tomando um pouco as dores dos pacientes, né? Mas acho que esse foi o que mais me marca, assim. Eu acho que é legal trazer até porque não é só estética. Acho que esse é o momento crucial. Essa é a tua história. Vai trazer para muita gente que pode estar assistindo e ouvindo entender que rinoplastia, quando a gente fala em estética, acima de tudo é autoestima e saúde. E essa é uma história que a gente consegue trazer, na verdade, o teu legado, né? Do porquê que o doutor hoje trabalha com o que trabalha. E aí, inclusive, tem uma pergunta que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, que seria quais são os principais desafios que você sente hoje, né? Que você enfrenta com a rinoplastia. Eu acho que cada vez mais a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo no mundo. Nas redes sociais, hoje em dia, acho que as redes sociais elas vieram para mudar, né? Não só na minha área, mas na tua área, na área de quem está assistindo, na área de todo mundo. E eu acho que hoje em dia o maior desafio é realmente você acompanhar o que está acontecendo, né? Até ouvindo o teu script tem essa questão aí, a gente vai conversar um pouquinho agora, eu vou trazer pra gente. Então assim, influencer X fez uma rinoplastia. E aí você vê um monte de gente falando sobre aquilo e começam a procurar mais, tem uma procura maior em relação à parte de rinoplastia quando o influencer, a atriz ou, sei lá, o galã da novela, alguém mexeu no nariz e aí a gente começa a ter que acompanhar e saber, opa, está acontecendo isso, sentir o termômetro, ver o que está acontecendo. Então, eu acho que o grande desafio é esse, você está antenado no mundo, não só na parte técnica, sentar, estudar, ler, entender e ir para congresso, mas saber o que está acontecendo na sociedade. Hoje em dia a gente tem uma questão mais do natural. Eu, Rodrigo, eu gosto da rinoplastia mais, o meu slogan inclusive é rinoplastia natural. Não é porque é natural porque não tem corte, é natural porque eu gosto de resultados mais naturais. Eu não gosto daquele nariz muito plastificado, vamos dizer assim. Mas isso é uma questão de um gosto pessoal. Então, hoje a gente está tendo um pouco mais isso de
até parte de preenchedores, por exemplo, faciais. As pessoas estão tirando, você vê muitos influencers, muita gente famosa, tirando o que fez. Então, hoje eu acho que o menos é mais. Fazer uma coisa, um trabalho bem feito, um trabalho bonito, acho que e isso é um movimento que tem acontecido. Né? Então, acho que esse é o grande desafio, estar acompanhando isso tudo que está acontecendo. Quem não quer ter nariz de Michael Jackson precisa conhecer o Dr. Rodrigo. Simples assim. Porque a naturalidade do trabalho dele é incrível. E eu acho muito legal você trazer até sobre o teu slogan da naturalidade, porque quem segue alguns médicos, né? Por exemplo, aí daí, como a gente atende muito cliente, a gente vê muitas cirurgias, né? Das mais variadas. E a gente consegue ver já aquele nariz muito plastificado, muito reto, né? Muito pontudo, ou que você consegue, inclusive, perceber que teve uma cirurgia e aquele natural. Tanto é que a doutora deve receber muita pergunta, mas ainda assim, por mais que o seu nariz ele é perfeitinho, ele é natural, né? E é essa ideia, eu acho, né? A naturalidade do seu nariz é a naturalidade que você quer entregar para as pessoas. E a gente entra muito na questão das características, porque o nariz, ele é o cartão de visita, ele tá ali no centro do teu rosto, praticamente, ele é uma mira, né? Mas ele tem outras estruturas do lado. A gente tem o formato do rosto, o formato mais arredondado, um formato mais alongado, paciente mais gordinho, paciente mais magrinho. Então, é uma das características da pessoa. E a gente tem que tentar, claro, cada vez mais deixar uma harmonia entre o nariz, entre a face, entre o rosto, entre as características da pessoa e principalmente as características étnicas da pessoa, né? Então, a gente hoje em dia, eu fiz um estágio, aqui a gente acaba não tendo tanto contato, mas eu fiz um estágio na Turquia. E aí eu tinha, a pessoa que me recebeu lá, né, o cirurgião, ele tinha uma paciente numa das cirurgias que tinha o ossinho do nariz. Só que isso é uma característica daquela região. E ela gostava, ela queria mudar algumas outras características no nariz dela, mas ela queria manter o ossinho, porque aquilo era uma característica importante para ela. Então aí a gente tem que sentar com o paciente, ouvir as dores e ouvir o que ele quer. E é possível mexer sem tirar o ossinho. Claro, a gente consegue manter algumas características. E algumas pessoas iam falar, não, o que mais me incomoda isso aqui não, aquilo era o que ela mais gostava. Ela não gostava da base, que era um pouquinho mais larga, ponta caída, mas o ossinho é uma característica que ela gostava e queria manter. Esse é um caso que eu queria ver. Eu posso te mostrar depois. Quem ficou curioso? Eu fiquei curioso. E idade, doutor? Para fazer a cirurgia com você, existe alguma idade mínima? Bom, na verdade, não é comigo, né? Eu acho que é uma questão, a parte de rinoplastia falando, né? Claro, de cada técnica, cada parte do corpo, vamos dizer assim, a gente tem as suas indicações. Mas na rinoplastia, então, meninas, 2 anos após a primeira menstruação, a gente já não tem mais o crescimento da face. Então, a gente já tem isso estacionado, tá? E meninos, por volta, então, como a gente não tem essa questão, a gente tem um estirão ósseo, lá que acontece por volta dos 15 anos, então mais ou menos 15, depende muito do paciente, a gente tem como avaliar isso, mas por volta dos 15 anos os meninos. Um pouquinho antes as meninas e um pouquinho depois os meninos. Ótimo, muito bom saber. Eu acho que é uma dúvida comum e que todo mundo precisa entender. Sim, sim. Esses dias eu até recebi não sei se acho que vocês tiraram do Instagram, né? Eu recebi essa questão até uma pergunta de um seguidor do Instagram. Isso mesmo, porque a ideia é trazer todas essas dúvidas comuns que existem. Eu sou menor de idade, quero operar, qual que é a indicação? Os pais precisam estar autorizando, sim. Você vai avaliar o caso, identificar se é possível e passar para ela o paciente processo. que tem menos de 18 anos, os pais são responsáveis, né? A gente não atende nem na consulta sozinho. Os pais têm que autorizar, claro, e a gente tem que avaliar também um pouco essa questão da maturidade do adolescente, né? Então, não adianta querer, acho que tem muitas situações que o adolescente ou o indivíduo em si, depois maior de idade também, não tem a maturidade. Às vezes a gente consegue pegar isso, né? Enfim, por alguma disfunção da maturidade, do amadurecimento mesmo, ou até mesmo alguma questão psiquiátrica, então às vezes a gente até precisa de uma ajuda de um profissional da psicologia para a gente entender, para o paciente entender um pouco melhor o caso, mas menor de idade com consentimento dos pais. Perfeito, doutor. E outra pergunta que eu quero trazer, que a gente também tem aqui,
Existem diferenças significativas entre uma cirurgia estética e uma cirurgia funcional? Boa pergunta, né? A gente começou falando sobre isso. A cirurgia estética é tudo que a gente vai mudar na sua carta de apresentação, na foto. Tudo que a gente vê na foto é a parte que a rinoplastia mexe. Então, a gente consegue mudar a parte estética, né? E a parte funcional é respirar melhor. Então, eu tenho pacientes como otorrino que chegam só querendo buscar a parte respiratória. Então, só tem a queixa de não respiro bem, meu nariz é bonito, ok, a gente faz o procedimento. Não respiro bem e meu nariz tem uma coisinha que eu quero mudar, a gente faz também. E, às vezes, o paciente tem uma respiração excelente, só quer mudar a parte estética. Então, e o que é importante a gente ter é o melhor momento para você mexer, fazer uma cirurgia de rinoplastia é associado com a parte funcional. Porque a gente usa, quando a gente faz a parte funcional, a gente tira a cartilagem do septo nasal. Então, geralmente a pessoa tem um desvio de septo, então tem uma curvinha lá dentro, a gente tira, deixa esse septo mais reto possível para passagem de ar, e a gente tem essa cartilagem sobrando, a gente tem isso na mão ali. Então, a gente consegue estruturar o nariz, a gente consegue fazer algumas alterações ali no nariz, umas estruturações no nariz com essa cartilagem. Depois que a gente operou, essa cartilagem ela é desprezada. Então, um procedimento estético, depois que você já fez uma septoplastia, uma cirurgia funcional, ele acaba sendo um pouco mais trabalhoso, porque você provavelmente vai precisar pegar essa cartilagem de um outro lugar. Ou aqui da concha da orelha, de trás da orelha, né? Ou até mesmo de costela. Então, o paciente que já operou, primeira, segunda cirurgia, terceira cirurgia, pode precisar remover um pedacinho da cartilagem da costela para estruturar e fazer os enxertos do nariz. Muito bom saber. Até porque a próxima pergunta que eu quero te trazer é como que é feita a avaliação de um paciente? Ou seja, o que determina o candidato precisar de uma rinoplastia, tanto estética ou funcional? Então, assim, como funciona a minha avaliação? Eu gosto muito de avaliação presencial. Então, às vezes a gente consegue, em algum momento, postergar isso, mas em algum momento o paciente vai ter que sentar na minha frente e eu vou precisar examinar esse paciente. Tá? Então, a gente senta, a gente conversa, o paciente vai me explicar, não gosto disso, 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 tenho essas queixas. Eu vou avaliar o paciente e vou falar, acho que isso a gente consegue mexer. Talvez isso aqui não vale a pena a gente fazer nenhum procedimento, talvez isso que você está imaginando não é tão simples de fazer, talvez a gente devesse pensar um pouco mais nisso. Se a gente vê que o paciente precisa amadurecer a ideia, a gente conversa num segundo momento, num terceiro momento e amadurece bem essa ideia, né? E daí eu examino o paciente, então o paciente senta lá na cadeira de exame, a gente faz uma avaliação e aí a gente vai ver o que sentir as cartilagens, sentir as estruturas, sentir o septo nasal, para poder realmente sentar depois e falar, olha, a gente tem isso que pode ser feito. Acho que mais ou menos seria dessa forma que funciona. Por isso a necessidade de fazer um primeiro atendimento em algum momento, pelo menos presencial. Perfeito, eu acho que é legal trazer isso, né? Se alguém chegar lá puramente por estética e você vê que não tem a necessidade, você vai trazer essa situação para a pessoa. Porque tem muita gente que até evita ou não vai, porque ele vai tentar me vender de qualquer jeito. Uhum. E eu acho que é legal trazer já o conceito do doutor, né, da naturalidade por isso. Se a pessoa quiser fazer algo extravagante, fora do contexto, a primeira coisa que você vai fazer é o alinhamento. É porque você lida muito com expectativas do paciente. E aí, quando você lida com essas expectativas, você tem que deixar o paciente o mais ciente possível do que pode e do que não pode ser feito, do que a gente consegue melhorar, do que a gente não consegue melhorar. Porque senão aí é uma dor de cabeça para sempre, né? Então, o paciente tem a queixa, tem a alteração, a gente pode ajudar? Ótimo. O paciente tem uma queixa, não tem aquela alteração, não tem nada que justifique, eu vou falar, olha, eu não vejo dessa forma, eu né, acho que não seria por aí, vamos tentar entender um pouco melhor e tentar ir aos poucos explicando para esse paciente o que a gente consegue, o que a gente não consegue fazer. Perfeito. E, doutor, falamos de coisa boa até agora, né? Opa. Então, vamos falar de risco. Existe alguma complicação associada à rinoplastia hoje? Claro, a rinoplastia ela é uma cirurgia estética, mas é uma cirurgia.
todo procedimento cirúrgico, do mais simples ao mais complexo, tem os seus riscos. Por isso que a gente faz uma avaliação cardiológica, uma avaliação, um risco cirúrgico que a gente chama para ver. A gente tem que fazer isso no melhor momento do paciente. Ah, minha diabetes está descompensada, minha pressão está alta, estou com um problema numa cicatrização aqui, quero... Não, você não vai poder operar nesse momento, vamos tentar controlar isso tudo e depois a gente pensa no procedimento. Então, baseado nisso, o melhor, estando o paciente numa boa saúde, os riscos são pequenos, mas toda cirurgia ela tem alguns riscos, né? A gente geralmente faz com anestesia geral, então o paciente é intubado, recebe uma sedação, fica um pouquinho grogue, faz a intubação principalmente para proteger a via aérea. É uma cirurgia um pouco mais demorada, né, na parte da rinoplastia, então a gente precisa realmente, para o conforto do paciente até, às vezes ficar ali na maca é muito desconfortável, então a gente faz uma anestesia geral. E aí, claro, a gente tem que dosar sempre o risco-benefício, né? Principal complicação de uma cirurgia dessas é o sangramento, né? Principalmente quando a gente pensa em parte funcional, os cornetos acabam sangrando um pouquinho, né? Então, sempre ficar bastante de olho em relação a isso. É claro, e procedimento a gente tem que sempre cuidar para não tirar demais, não tirar nenhum um pouquinho mais, deixar um pouquinho torto. Então, acho que essas assimetrias são as principais complicações e o risco principal seria o de sangramento mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta ousada. Tá, Dentro da sua carreira, você já teve alguma complicação? A gente pode trazer aqui 0 complicações. Eu acho que nenhum profissional vai ter 0 complicações. A gente tem complicações maiores, complicações menores, mas 0, assim, nunca tive nenhum probleminha, foi sempre perfeito. Acho que não, né? Tem paciente que sangra, tem paciente que a gente tem que reabordar, já, né? Acontece, é raro, mas acontece. Mas, assim, de você ressecar um pouco mais, de ter uma simetria, algo mais sério, assim, eu não tive, graças a Deus. Finalizações 100%, então. Todo mundo foi embora com o nariz feliz. Feliz. Ótimo. Acho que isso é a principal dúvida, né? Em questão de risco. As pessoas ficam preocupadas. Tá bom, pode ter. Mas qual é o teu nível de resolver o problema? Essa é a grande questão. Você tem um problema, você tem que puxar esse problema para você, sentar com o paciente e falar, olha, tivemos essa situação, a gente precisa resolver, né? Eu acho que essa pergunta já vai entrar num outro assunto também que eu acho que é muito importante, retoque, tá? Então, assim, o paciente muitas vezes faz um procedimento e aí fica uma assimetria, fica um pouquinho mais torto de um lado, um pouquinho diferente do outro lado, né? É importante a gente saber que não existe um rosto 100% simétrico. Então, nem a Angelina Jolie, ela é 100% simétrica, já tem estudos, tem gente mostrando aí na internet, você joga ali na internet, você vai ver, ela fica feia se ela for simétrica. Então, a gente tem as assimetrias e isso traz, eu acho que é o charme do ser humano, tá? Mas, claro, existem assimetrias que passam despercebidas e tem assimetrias que são mais perceptíveis. E aí a gente precisa corrigir. Então, a gente pode reabordar esse paciente, né? E aí fazer essas pequenas correções. Como a gente mexe com o cartão de visitas da pessoa, com o ponto principal do rosto dela, é comum às vezes a gente ter que reabordar por conta de uma cicatrização que não ficou legal, uma retraçãozinha que teve, mas isso tudo a gente conversa e vai resolvendo. Vai alinhando, né? Vai alinhando, claro. Acho que isso, inclusive, vai trazer... Importante, resultado final é de 6 meses a 1 ano. Então, antes de 6 meses a 1 ano, não se pense em fazer nenhum procedimento novamente. A gente espera, a gente esfria o processo e aí a gente pensa se vale a pena ou não a gente fazer novamente isso, ou se a gente faz uma gotinha de preenchedor, ou se a gente faz um corticoidezinho ali para dar uma diminuída numa certa área inflamada e a gente vai dosando. Solução tem. Entrando em contato com o doutor, tendo assistência, tá garantido. Que não pode assumir, né? Ter alguma situação e não aparecer. O paciente não pode sumir. Então, assim, o acompanhamento pós-operatório é muito importante, né? O paciente vai voltando comigo, até eu vejo alguns pacientes que falam, olha, eu tô aqui de novo. Eu falei, que bom que você tá aqui de novo, vamos ver como é que você tá evoluindo. A gente vai acompanhando. Então, assim, no primeiro ano, com certeza, você vai me ver muito, caso você opte por fazer uma cirurgia de rinoplastia, porque eu preciso te acompanhar, preciso acompanhar o teu processo de cicatrização. E o que é o básico? O que todo médico que trabalha com rinoplastia tem que fazer num pós, né?
Se a gente fosse olhar quantas vezes, no mínimo, essa paciente tem que voltar, doutor? Tem uma tabela também? A gente tem algumas Te peguei. tempos, pensando aqui, tem alguns tempos que a gente pode avaliar o paciente, mas basicamente a gente vê com uma semana de pós-operatório, com 15 dias de pós-operatório, um mês de pós-operatório. Aí eu vou vendo, tá muito inchado, não tá? 45 dias, posso passar para 60 dias, 60 dias. E a gente vai vendo mais ou menos uma vez a cada mês, a cada 2 meses, depois passa um pouquinho mais para 3 meses e finaliza com 1 ano para acompanhar aí o paciente. Então, basicamente, depois de 1 ano, se ela quiser vir te ver, é só para tomar um cafezinho, né? Porque sempre convidada para voltar, para tomar um cafezinho. Eu gosto de café, então fica à vontade, pode vir. Mas aí fica realmente a critério do paciente, né? Sempre a gente pede para voltar. Existem cirurgiões aí com 20, 30 anos de acompanhamento pós-operatório. É muito legal, você abre os livros e vê as fotos. Porque o nariz, ele trabalha como um todo, né? Então, o nosso não é só o rostinho aqui que cai, que derrete. O nariz também, ele com o tempo acaba tendo um pouquinho vai trabalhando, né? Claro que depois que você faz uma boa estruturação do nariz, isso tende a ir um pouquinho mais devagar. Mas você acompanhar esse envelhecimento total, e aí você trata o paciente não só um nariz, né? Mas você trata uma face, você trata um paciente como um todo, aí você vai acompanhando e é bem interessante isso. E a gente vai entrar Quando eu agora... estiver bem velhinho, eu volto para contar a minha experiência de 30 anos de rinoplastia. Muito bom, quero voltar esse dia aqui, então. E eu já quero ver casos, eu acho que daí a próxima vez tem que botar um monte de foto aqui das pacientes A gente não pode. que viveram com você. É verdade, né? Mas a ideia é que também a gente falar um pouquinho de cicatrizes. Já que a gente tá falando do pós-operatório, do nariz como um todo, como é que é a cicatriz? Ela fica visível? Como que é esse processo? Então, basicamente, a gente tem 2 técnicas para fazer uma cirurgia nasal, uma rinoplastia. A gente tem a técnica fechada. A técnica fechada, a gente faz a incisão por dentro do nariz. Então, não fica nenhuma cicatriz aparente. Cicatriz existe porque a gente faz um corte, só que esse corte fica dentro do nariz. Só que essa técnica, ela é limitada a algumas questões, não é para tudo que a gente consegue fazer. Então, imagina que a gente não consegue deslocar isso daqui, a gente não consegue abrir. Então, são pequenos refinamentos do nariz, certo? A técnica aberta, que eu particularmente, Rodrigo, gosto bastante porque permite uma ampla visualização das estruturas, mas claro, cada caso é um caso. A gente faz uma pequena incisãozinha aqui embaixo do nariz. Essa incisão, ela fica, pelo jogo de luz, ela fica bem aqui embaixo. E é uma região que cicatriza muito bem, tá? Então, a gente acaba não tendo uma cicatriz quase perceptível. Alguns casos fica um pequeno fiozinho, né? Mas isso realmente é bem discreto. Mas na maioria dos pacientes a gente acaba não tendo essa visualização importante da cicatriz. E aí nessa cirurgia aberta a gente consegue levantar o nariz e aí trabalha melhor essas estruturas, expõe melhor essas estruturas. Na consulta eu já vou descobrir o tamanho da minha cicatriz? Conversando com você já vou ter uma noção se vai ser aparente ou não? A gente já consegue definir. O tamanho no máximo vai ser um risquinho aqui embaixo do nariz. Esse é o máximo que a gente deixa, né, teria de cicatriz. E sobre a harmonização? Já que agora a gente falou da cicatriz, como que a rinoplastia pode harmonizar os traços faciais de um paciente, na sua visão, doutor? Então, a gente volta para aquela questão do nariz como um todo, né? A gente melhora algumas características específicas daquele nariz, né? E a gente tenta manter as características étnicas daquele paciente. Então, características que você sabe, é a Débora. Aquela ali é a Débora. Então, ela tem algumas características e a gente tenta respeitar isso aí. Então, acho que o nariz ele vai mais como um complemento do todo um processo que você tem aí de harmonia facial. Eu costumo brincar que alguém brinca, né? O teu nariz já é bonito, por que você vai... Tudo que é bonito pode ficar melhor, né? Então, tudo a gente tem alguma coisinha ou outra que a gente consegue melhorar para fazer uma harmonia do resultado. Não vou nem perguntar do meu nariz. Doutor, e você tem que estar feliz com o teu nariz. Esse é o mais feliz. importante. Não, tô feliz. Mas eu O time imagino que tá vendo, você é aquela pessoa que chega no mercado, tá vendo as pessoas, você vai vendo, que lá tem um negocinho aqui, podia mexer ali.
Ou não? Ser neutro, né? Não fica observando. Porque tem gente em algumas profissões que fazem isso. Eu tenho algumas situações que me chamam a atenção. Tem pessoa que eu falo, meu sonho é operar aquela pessoa. Mas, claro, a pessoa tem que ter a iniciativa de ter a vontade. Eu nunca vou chegar para alguém e falar assim, ó, vamos operar o tirar um nariz, negocinho pergunte-me ali. como? Não, né? Vamos melhorar esse nariz, pergunte-me. Não. Eu acho que... Mas a gente repara assim, a gente quando começa a estudar um pouquinho mais isso, a gente começa a ficar um pouquinho mais crítico. Mas é muito legal, porque você vai vendo as diferenças, as características da pessoa. Aí você para num primeiro momento e você acha, mas aquele nariz combina com aquela pessoa. Porque aquela pessoa tem aquela atitude, age daquela forma. Então, acho que é tudo uma questão de sentar e conversar, Sentar e avaliar, né? avaliar. Até porque hoje tem alguns aplicativos que você pode, inclusive, olhar no aplicativo, são os efeitos do TikTok, do Instagram, para você ver a mudança, né, do seu nariz. Sim. Não sei se você... Vou até trazer essa pergunta. Se alguém já chegou, doutor, eu quero um nariz igual esse Dessa efeito, nessa foto. É. No começo, eu não gostava quando o paciente chegava com essa, eu quero o nariz da fulana, eu quero o nariz, eu quero essa foto. Hoje eu já peço para o paciente trazer as fotos de narizes que acham bonitos. Por quê? Esse é o momento da gente voltar naquilo e alinhar as expectativas, tá? Então, fulana, esse teu nariz aqui combina contigo. Esse nariz que você traz para mim na foto, né? Acho que não é por aí. Vamos ver outras, vamos tentar. O que você acha mais assim? E aí entra a simulação. A simulação, ela ajuda a gente a alinhar as expectativas. Ela não é uma garantia de resultado, então não existe como a gente, numa tela de computador, de iPad, reproduzir aquilo que a gente vai fazer depois manualmente, porque é um trabalho manual. Você vai esculpir cartilagens, você vai dar pontos, a gente vai trabalhar esse nariz para trazer uma harmonia. Mas a ideia da simulação é justamente essa. Então, é isso mais ou menos que você pensa? É isso que passou pela tua cabeça? É mais ou menos isso que eu consigo fazer. Então, acho que é momento de alinhar as expectativas. Perfeito. E também quero te perguntar dos avanços recentes na área de rinoplastia. Existe algum avanço hoje que a gente pode estar trazendo nesse podcast? Sim. Técnicas, elas vão surgindo o tempo todo, né? Qualquer cirurgião com boa vontade, com capacidade, pode estar desenvolvendo ali uma técnica. Então, isso funciona bem para mim. Às vezes tem pessoas que gostam de propagar essas técnicas, tem pessoas que não gostam de propagar. Mas a gente tem avançado bastante na parte técnica. Hoje em dia a gente fala muito da rinoplastia híbrida, então a gente tenta preservar o dorso nasal e estruturar o nariz. Então isso tudo tem evoluído bastante ao longo do tempo. Tá? Eu acho que a questão do próprio ultrassom que faz as fraturas nasais, então antigamente a gente usa ainda, né? Faz a parte de osteotomia para fazer a fratura aqui do nariz. Como se fosse um formãozinho, né? E o martelinho vai quebrando ali o osso, vai desenhando e aquilo a gente consegue diminuir essa base nasal aqui. Hoje em dia a gente tem um ultrassom, é como se fosse uma canetinha que vai passando ali e vai fazendo a fratura. Isso traz muito mais precisão para o procedimento. Então, isso são avanços da tecnologia que com o tempo a gente vai conseguindo. Se eu for operar com o doutor, você já está com essas tecnologias dentro do seu consultório? Com essas aí a gente já consegue trabalhar sim. Ah, que legal. Estamos disponíveis. E quais são os cuidados específicos que um paciente deve ter ao submeter a uma rinoplastia em um país tropical, como no Brasil? Existe alguma coisa... Sol. E como que eu cuido hoje especificamente? No sol. Fugindo dele. Só fugindo? Eu não posso passar o protetor e estar lá na praia com bastante protetor? Então, depende do momento que você está. Logo após a cirurgia, fugir do sol. Né? Não pode pegar sol. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, aí, uns 2 meses mais ou menos que você não vai poder pegar sol. Ir à praia, né? Se expor ao sol. Claro que nos primeiros momentos ali, a gente acaba zero exposição, depois a gente precisa seguir a nossa vida. Então, claro, toda vez que sair na rua, usar um protetor solar, usar um boné, um chapéu para proteger do sol, isso é bem importante, principalmente aí nesses primeiros meses de pós-operatório, tá? Então, o calor também, o calor faz edema, faz os vasos sanguíneos dilatarem e a gente acaba inchando.
Então, o paciente no verão, no calor, ele acaba tendo mais retenção hídrica nessa região, então incha um pouco mais o nariz. Mas no outro dia faz mais frio, isso desincha. Então é importante saber que o nariz ele trabalha. Ele incha e desincha, incha e desincha. Tem dia que você vai acordar mais inchado, tem dia que você vai acordar menos. Por isso que o processo de recuperação é longo, aí de pelo menos uns 12 meses. Perfeito. Inclusive, eu ia te perguntar o que mais hoje chega de caso para você. Se as pessoas vêm por saúde, vêm por estética, ambos, você acaba, na verdade, conseguindo conectar na consulta para ela ver, para aproveitar esse momento? Sim, vem de tudo, né? A gente tem tanto a parte estética quanto funcional chegando bastante no consultório. E aí você vai perguntando para o paciente, a gente faz uma anamnese, a gente faz algumas perguntas direcionadas e a gente avalia. Está satisfeito com a sua respiração? Sim, não. Você está satisfeito com a sua parte estética? E aí a gente vai conversando e propondo o que o paciente tem mais interesse de estar fazendo naquele momento. E explicando, né? Nesse momento eu não quero fazer estética, mas eu quero muito fazer estética, mas financeiramente eu não consigo. E aí eu falo, espera um pouquinho, organiza os teus planos ali e volta no momento e faz tudo junto. Que aí é melhor momento realmente é fazer tudo junto. Se alguém estiver te assistindo agora, tá com dúvida de fazer rinoplastia, se você pudesse dar uma mensagem para ela, trazer alguma informação, o que seria importante ela saber nesse exato momento? Eu acho que é importante saber que muita gente tem as dúvidas que ela está tendo, os desejos que ela tem muitas vezes podem ser melhorados, podem ser corrigidos, e que não tem outro jeito se não é sentar com o médico e conversar. Então, procura a gente, entre em contato com a nossa equipe, que a gente vai sentar, tomar uma aguinha, um cafezinho, bater um papo e tentar alinhar as expectativas desse paciente. Muito bom.